atualização fresquinha de última hora do GLA. Então vamos estar falando sobre o que teve hoje de novidade para o Shutdown, muitas mudanças, novidade de SMH. Do West Blue solo e duo, agora pode ter também duas opções novas para fazer. A gente agora também pode trocar os potes do West Blue por potes da Green Line. Então vem comigo, tem essas novidades e muito mais no vídeo de hoje, belezinha? Então já deixa o like, se inscreve no canal, manda pra tia, pra amiga, pra avó, Telegram, Instagram, Orkut, mandem tudo quanto aí para dar aquela moral. Aproveita e entra no nosso Discord, que tá aí na descrição também, cria um Discord oficial aqui pro canal. E pra quem não tá sabendo ainda, comecei a fazer lives toda segunda-feira a partir dessa semana, né? Toda segunda-feira às 19 horas tem live no canal. Então semana que vem, segundona, já abre lá na sua Twitch, vai estar lá na aba do canal também, tem na aba comunidade, e acho que vou deixar na descrição aí também, tá? Quem quiser dar uma moralzinha. E não posso deixar também de falar da nossa parceira Curse Diamond, o link vai estar na descrição. Por lá você compra gemas, diamantes, muito mais barato, tem cashback na sua compra, é totalmente seguro porque eles são parceiros do próprio GLA. Então é só sucesso e ainda você ajuda seu bolso, porque ajuda o Mano Blind e ainda vai ter cashback, então é só sucesso, só beijo, rapaz, só sucesso, dale! Então, rapaziada, vamos que vamos falar o videozão de hoje. Como eu disse pra vocês já alguns pontos, vamos aqui mostrar aqui pra vocês na prática, beleza? Bora lá pro Discord. Beleza, estamos aqui no Discord para a gente ler todas as novidades que foram lançadas, né? Rapaziada, eu vou estar mostrando também, vou soltar um vídeo hoje, a gente testando ao vivo com vocês, eu e vocês juntos, tá? Eu vou estar testando hoje, vou gravar logo em sequência desse vídeo aqui, a gente testando a SM Solo e Duo, tá? Então vamos pra gente ver como é que ficou. Tô curioso para ver se vão mudar muita coisa, se eles vão ter balanceado, né, nesse princípio. Tem uma leve pensamento que ainda não foi balanceado para fazer solo, provavelmente eles vão estar testando até manter um nível ali. Então tome bastante cuidado dependendo da SM. Uma dica que eu acho que eu posso dar aqui, talvez na do bug, por exemplo, que você tem que tirar uma certa vida do bug, vai com range que eu acho que vai ser talvez mais eficaz ali, um Caco vai ser mais eficiente, por exemplo. Mas aí a gente vai testando, a gente vai descobrir tudo junto, belezinha? Então vamos lá, vamos aqui, abre aspas do nosso querido Garpão da Massa. Bom dia, galera! Agora é possível fazer as missões especiais difíceis SMH, né, que são as do West Blue, nas modalidades solo, duo e trio, né? Trio é a padrão que já tinha, mas foi adicionado agora solo, duo. E ele também vai ressalvar aqui que a melhor forma de se jogar essas SMs continua sendo a de trios, né? A jogar com 3 jogadores, né? Provavelmente porque eles não rebalancearam, deixaram mais fraco, nem pro duo, nem pro solo. Então, isso aí que me fez ter essa visão, por isso que eu comentei esse negócio aí de algumas SMs, vocês tomarem cuidado por estar fazendo essas dificuldades, tá? É importante ressaltar isso, não sei se eles vão no futuro rebalancear ou eles vão manter realmente só para deixar a opção ali, caso alguém queira, para realmente manter o recomendado fazer em 3 pessoas, até para você poder possivelmente fazer amigos, conhecer novas pessoas, que é muito bom o trio, mas felizmente eles disponibilizaram o solo e o duo para quem deseja ou para quem só tem um amigo que joga de dupla o jogo praticamente. Então bem interessante, tá? Bem-vindo demais, tá? Vale ressaltar o que ele fala também, ó. Mas aqueles que estiverem em nível maior do que 70 e com equipamento melhor, podem fazer na modalidade solo duo, né? Então ele recomenda você estar com o personagem acima do level 70 e com equipamentos melhores, né? Resumindo, se for fazer, tenta fazer um pouco com equipamento 140 ali, zerado, que aí pode ser mais eficaz do que o 70 em si, né? Então, para não arriscar, porque a dificuldade vai se manter bem parecida, bem pareada, né? Belezinha, rapaziada? Então, agora também adicionamos a possibilidade, né, de converter os potes de estamina do West Blue para poções de estamina da Grand Line, cara. Então, vou ir no nosso jogo rapidão para mostrar para vocês, só vou continuar aqui, ó. Essa conversão pode ser feita no mesmo local que é possível converter as poções de experiência. Então, vamos lá pro jogo rapidamente para mostrar para vocês. Então, galera, estamos aqui no joguito. Deixa eu configurar aqui para... Bora lá, rapaziada. Pra gente tá trocando as poções é aqui, rapaziada. Eu não troquei, mas é só a gente vir aqui nessa área de poções e tá aqui, né? E como vocês podem ver, tem um limite de ter no máximo 200 poções azuis na conta. Eu já tenho muito mais, tá? Por isso que não deixa nem sequer tentar. Vocês podem ver que gasta 15 estaminas do West Blue, né? 15 estaminas verdes pra trocar por um pote aí da Grand Line, tá? Aí você tem que ver direitinho, né? Porque em média dá uns... 1k e 500, né? Então aqui... Tem que fazer o cálculo direitinho, a questão de XP e para ver a questão do rush também por segurança. Mas para quem já está em muito late game, vai compensar, né? Porque não compensa meio que fazer do West Blue, então fica aí seu critério, fazer sua análise, o que compensa e o que não compensa para você, né? E clicando aqui para abrir a página das SMs, agora se a gente vir aqui no difícil, na parte do West Blue, vamos notar aqui que tem a opção solo, duo e trio, tá? Então aí você pode alternar e startar, só clicar em buscar aqui da forma que você quiser e é bem tranquilo, bem simples o modo de funcionamento, tá? Então, como eu disse, eu vou postar um vídeo ainda hoje da gente testando essas novas dificuldades ainda, tá? Vamos voltar lá pro Discord agora pra gente continuar falando. Então, beleza, pessoal? Vamos continuar aqui, tá? Implementando um sistema de reviver na ilha de Lemno, ou seja, nas ilhas de Up, né?
Grand Line e tanto do East Blue também, né? Fuchsia, Kokoyashi, Logital, Shellstown, fugiu os nomes, Jaya, Alabasta, essas ilhas todas assim, na Limonine, todas essas terão. Agora vai aparecer a tumbinha lá para você rever caso você esteja jogando em equipe, pessoal. Acredito que vai ser só para equipe, né? Se tiver solo, você já deve renascer direto, não teria porquê. A não ser que as pessoas possam rever tumba de outros jogadores, mesmo não estando na equipe, mas acho bem difícil. Tá? Os jogadores têm no mínimo 1 minuto para rever ou podem rever a qualquer momento. O que significa? A tumbinha vai ficar lá durante 1 minuto. Caso você não clique para reviver, ela vai rever sozinha depois de 1 minuto, você vai renascer depois de 1 minuto sozinho, e também tem o botão imediato, como funciona na maioria dos jogos que tem revive. Você pode ali, por exemplo, no Call of Duty tem muito isso, você pode esperar alguém para te rever, ou no Battlefield também, em vez de você esperar um médico dar um choquinho em você, você pode clicar só renascer instantaneamente, que você já renasce instantaneamente, tá? Dessas duas referências que eu acho que a galera deve ter mais contato com esses dois jogos, então acho que vai ser bem interessante, belezinha, pessoal? Os jogadores... não, isso que eu já falei. Em instância PVP, no caso de mortes causadas por outros jogadores, não existe a possibilidade de reviver. Se a morte for causada por um monstro, somente membros do grupo podem rever. Aqui, então, eles ressaltam, porque caso você esteja upando a instância PVP na Grand Line, então se você morrer para outro player, você não vai ter como renascer. Mas caso você morra para um mob lá, aí sim você pode estar renascendo, pessoal. Então, eles ressaltam isso aqui, deixaram uma linha própria para realmente não haver dúvidas, tá? Mas ressaltar também que o equipamento do Brook não funciona nas ilhas, tá? O que o equipamento do Brook faz? Ele faz com que você reviva sozinho depois de alguns segundos, né? Então, não vai estar funcionando o equipamento do nosso querido Brookizada, né? O do Brook é o que diminuiu a contagem agora. Eu viajei. Não lembro, acho que eu tô confundido. Mas tá aí. O do Brookzão... Tá, não sei se eu confundi o do Brook com o do Marco ou misturei os dois, sei lá, viajei agora, mas tá aí. Eu não lembro se é ele que ele acelera o negócio pra rever ou ele revive sozinho depois de tantos segundos. Mas, não, se não me engano, ele é o que revive sozinho mesmo, se eu não tô doidão. Ou se tiver 2 só, ele acelera, e se tiver os 5 equipamentos, ele te revive sozinho, se eu não me engano é isso mesmo. Tá, então vamos continuar aqui falando. Nossa querida Marguerite sofreu algumas modificações. Né? O Arrow Color agora mostra o número de flechas que estão no chão, né? Que é o M3 dela. Você pode ver agora quantas flechas você tem disponível para estar utilizando ele. Bem interessante. Adicionamos outro personagem Trafficker lá, o nosso querido Lausada, no torneio Deathmatch 3x3, de atiradores, né? De ranged, no caso. Adicionamos a animação do Yumandril do dardo no boss semanal do Yumandril, tá? Então agora adicionaram uma nova animação para o boss do Yumandril do hard especificamente. Aceleramos o tempo que o Crocodile leva para usar a habilidade Semblance na troca de personagem, né? Para que se ele tiver no personagem secundário você clicar para utilizar ele, agora ele vai estar sendo mais rápido a ação dessa skill, né? Que é bem interessante. Adicionamos a configuração para iniciar as raids, é uma confirmação, né? Então é bem interessante aqui, porque às vezes a pessoa startava lá, clicava... É uma confirmação antes de aparecer aquela telinha, no caso, galera, que provavelmente é dos selecionados de personagem, tá? Então você tem que confirmar uma vez antes, aí depois vai aparecer aquelas personagens, confirmando os personagens, aí sim você vai para dentro do game, belezinha? Reduzimos a tolerância de tempo para deslogar nas raids de Skypiea e Enies Lobby, antes da tentativa ser computada para o tempo recorde. Frisamos que essa tolerância tem o único objetivo de permitir que os jogadores reiniciem a raid caso estejam com personagens ou equipamentos errados, e não é para que haja a tentativa de reiniciar ou errem em algum lugar, ou lurem ou morram em alguma situação, tá? Então o que está dizendo aqui, pessoal? Caso startei, mas meu set estava quebrado, startei, mas estava com 710 em vez do 140, startei, mas startei sem arma, se eu tenho arma do personagem e tal. Então é pra... errei o personagem, queria ir de Brook TS, acabei de ir no Brook Press, selecionei sem querer, eu fui na cozinha voltando, o tempo tava acabando, peguei um personagem ali sem querer aleatório. Então é pra você entrar, não tem alguma coisa errada no PT antes de vocês começarem a fazer qualquer coisa, quitarem e entrarem de novo, que aí não vai contar o tempo, né, do recorde. Vocês não vão perder, tipo assim, startou, já vai começar a contar, não. Vai ter uns segundinhos ali de tolerância para você poder reiniciar qualquer coisa, tá? Mas lembrando que isso é só para isso, não é para ser abusado, não é para tomar vantagem disso, beleza, pessoal? Agora também houve mudanças no sistema de trade bem interessantes também, que eu vou estar falando para vocês agora. Agora é necessário aceitar a solicitação de trade para abrir a interface, né? Antes bastava você dar Ctrl, botão direito no personagem e clicar trade, ou troca, né? Dependendo da linguagem do seu jogo, no caso em português troca. E você conseguiria, já abrir aquela aba no canto inferior direito, pessoal. Agora não mais, tá? Você vai ter que aceitar antes de aparecer aquela abrinha. Você pode adicionar itens de quantidades específicas, modificar a quantidade ou até mesmo remover já colocados na interface, sem necessidade de cancelar
a troca. Isso aqui é uma coisa básica que, na minha opinião, já deveria ter, né? Sejamos sinceros, mas feliz que chegou. O importante é que chegou tarde, mas chegou. Então, agradecemos porque chegou, mas sejamos sinceros que já deveria ter uma configuração básica no jogo, porque, pô, é uma coisinha que você tinha toda hora que fechar, abrir de novo, se você errasse, tudo mais. Agora, finalmente, a gente pode estar mexendo direitinho aí, beleza? Sempre que houver uma alteração no que está sendo trocado, as confirmações serão canceladas. O jogador precisará aceitar novamente. Isso aqui é muito importante para evitar golpe. Ou seja, se o cara deu pronto lá, você está trocando um item, o cara vai tentar meio que te enganar, ele vai tirar um item lá para ele aceitar, não tem como mais. Isso aqui é muito importante para evitar esse tipo de coisa, evitar possíveis golpes da galera. Então, muito importante a implementação disso aqui para esse novo sistema. Quando um dos jogadores confirmar a oferta de troca, a interface ficará verde, mostrando que já ocorreu uma confirmação. Então vou mostrar um vídeo que eles postaram aqui na galeria para vocês, ó, pra gente ver ao vivo com vocês como que tá funcionando esse sistema, tá? Então vocês podem ver que ele, ó, tem que aceitar agora, tá vendo, pessoal? Aí vai aceitar, aí vai aparecer aquela antiga abinha, você vai poder selecionar ao vivo aqui, mas praticamente é quanto tempo você quer. Vocês vão ver que tem um cooldown de 2 segundos para aceitar, você pode cancelar, remover, arrastar mais itens, né? E muito interessante. Então, acho que tá um sistema ficou bem legal em forma de implementação e já estava na hora de ter um sistema mais detalhado neste nível, tá? E vocês podem ver que o cara confirmou, ficou verdinho, aí a pessoa aceitou, vai realizar o trade normalmente. Muito bom e acho bem legal. Espero que venham mais coisas de qualidade de vida a respeito de mecânicas antigas, né? Então, espero que até formule um pouco mais ainda, mais do que já tem, talvez de você dar umas situações melhores ou na questão do marketing hoje em dia, adicionar algumas coisinhas mais interessantes, como outros jogos já do nicho Tibia já existem, por exemplo, também, né? Vamos falar agora das missões especiais das nossas queridas DCMH, especificamente das Cujas e da Cypherpool. Então, falando primeiramente da Cypherpool, os Workers agora precisam perder vida para usar as suas habilidades especiais durante o Lure, muito interessante. E reduzimos em 10% a força da Sandersonia e da Marigold na luta conjunta, né? Que é na luta final lá de dupla delas, né? Que é na terceira etapa da luta, né? Que primeiro você mata ambas individualmente e na parte final você luta com as duas em dupla. Beleza? Bem interessante. Em relação aos bosses semanais também tivemos diversas alterações, né? Alterações abaixo são exclusivas para a modalidade de 4 jogadores, tá? Vale ressaltar que tem como fazer de 6 players os boss semanais e mais recentemente que foi adicionada a opção de 4 jogadores. Então, essas mudanças foi para deixar mais balanceado essa opção, tá? Então, o que aconteceu de mudança? Reduziram 10% da vida total dos bosses semanais na dificuldade Elite e na Hard também, né? Vale ressaltar que tanto para Hard como para Elite, na normal vai se manter do jeito que já estava. Então, para o boss da Stalker, que é o nosso querido Escorpiãozão, o Madeira, que é o nosso querido Madara, o Hassan, o Sancho e o Yokozuna agora tem 10% menos de vida. E em relação à redução de dano, os bosses e o Mandrill, Van Augur e Jesus Bugs sofreram redução de dano aí, tá bom, galera? Em relação à modalidade Hard e Elite também. Então, os bosses que eu citei primeiramente receberam redução em 10% de redução de vida e os bosses que eu citei na segunda parte foi 10% de dano reduzido, tá? Então, bem interessante e vamos ver como é que vai ficar essa mudança aí. E a galera que costuma fazer em 4 players só, em quarteto, comenta aqui nos comentários, por favor, para a gente estar sabendo e a galera ver a opinião de vocês também, tá? E não esqueça de compartilhar esse vídeo. E se você tá aqui até agora, obrigado demais por deixar seu like, eu agradeço do fundo do meu coração. Você é fera, meu parceiro. Tamo junto. Então, vamos lá, rapaziada. Reduzimos o dano do Jesus Bugs, que precisava causar para ser soltado. Então, para soltar o personagem agora, precisa dar menos dano no Burgs para ele estar sendo solto, o personagem. Então, bem interessante. E, como já havia falado ali anteriormente, reduziu a vida, né? Já estava escrito aqui em cima, eles só repetiram a informação ali que reduziu a vida no Hard. Não, eles adicionaram, né? Que especificamente o Burgs desses outros aqui também reduziu a vida, perdão. Então, bem interessante. Em relação ao Duval e o Barbarossa, falando primeiro do Duval, reduzimos a vida dos arpões de veneno que o Duval joga na área e reduzimos 10% do dano causado por todas as suas habilidades. E o Barbarossa, reduzimos a vida em 15% na modalidade Elite e Hard. Então, caraca, o Barbarossa tomou um nerfzão aí, tá? E ressaltando mais uma vez, é para somente 4 jogadores essas mudanças. Essas mudanças não vão impactar na equipe de 6 players, tá? E essas mudanças já entraram no jogo, como vocês viram, tá? Já no showdown hoje, que teve às 10h30 da manhã, já foram implementadas, tá? Abrindo aqui, vamos ter repetidas informações, tá? Mas se a gente descer mais um pouquinho, a gente vai poder ver essa aqui, ó, essa outra mensagem do Garp aqui, que são algumas implementações que foram adicionadas que não foram faladas ali. Então vamos ler aqui com vocês, pessoal. Abre aspas, garpizada, foi corrigido um erro visual na introdução de Marineford, corrigimos um erro visual da skin oriental do Marco, corrigimos um erro de áudio do emote da Margaret,
Corrigimos um erro que durante a boss fight contra a Miss Monday, na SM Welcome Pirates, os mobs que chegavam à área não estavam subindo a escada. Corrigimos um erro em que os torneios novos como Tag Battle, DM e Conquest não estavam contando para a missão do passe. Corrigimos um erro em que a passiva Healing Tears da Mancherie estava funcionando no Black Market. Corrigimos um erro em que o Wanted Pirate da Nami não estava usando a chuva. Corrigimos um erro em que os jogadores poderiam morrer durante a troca de fase do Yokozuna. Corrigimos um erro em que o Ferreiro de Alabasta exige nível 5 do Ferreiro de Aliança para trocar o boost de equipamento se o jogador estivesse em uma aliança. Então esse erro aqui é bem bacana e bem interessante, né? Que esse aqui eu conheço pessoas que passaram por esse erro aqui. Corrigimos um erro em que os Wanted Pirates não reagiam corretamente à habilidade Roll da Margaret. Corrigimos um erro em que a Margaret causava um dano adicional indevida ao atingir o nível 3 da passiva. Corrigimos o erro em que a habilidade Rentless Asher da Margaret deixava o emote em cooldown ao ser utilizada. Foi também corrigido um erro na habilidade Rentless Archer da Margaret gastava energia ao ser desativada manualmente. Foi também corrigido que a Margaret não começava no modo Battle na segunda fase dos Weekly Boss. Corrigimos o erro na qual a habilidade Wind Arrow na Margaret podia ser não causar dano em determinados locais. Foi também corrigido o erro que a Margaret poderia ser puxada por alguma habilidade caso estivesse com a habilidade Rentless Asher ativada. Foi também corrigido o erro que não era possível usar emotes com a Vivi no fim de uma dungeon. Também a questão visual da Sandersonia ao ser transformada em bebê pela habilidade da Bonnie. Também foi corrigida a descrição dos requisitos da raid de Enies Lobby. Também a técnica Rain Kankyu da Califa não quebrava caixas, agora está quebrando. Em que corrigimos o erro em que a força dos jogadores não era igual ao torneio 3x3, que é muito importante porque se não for igual vai causar vantagem para alguém, para um dos da equipe que estão se enfrentando. Corrigimos um erro nos torneios 1v1 em que o personagem ficava indisponível para a seleção caso o adversário estivesse com ele selecionado. Corrigimos um erro na habilidade Furious Dive no boss semanal do Shura. Corrigimos um erro que o Rayleigh demorava para restaurar energia ao utilizar a habilidade Hades Strike. Corrigimos o erro em que os monstros não estavam passando por paredes quebráveis. Corrigimos o erro em que o Zorro TS ficava em instâncias de batalha ao ser revivido. Foi também corrigido o erro que a mira do canhão do Val estava acessando áreas indevidas. Foi também corrigido o erro que o Arslan poderia usar sua habilidade em um local indevido caso fosse empurrado por um jogador. E também foi corrigido o erro que é utilizar um set especial em um personagem iniciar uma dungeon com outros personagens equipados com um set especialmente diferente. Os status de ambos os sets eram aplicados simultaneamente, tá? Então isso aqui foi corrigido. E também as 3 últimas correções foi que em uma situação específica, o jogador poderia ficar sem receber a conquista completa do Boss Rush com o time de marinheiros. Corrigimos erros visuais do cliente e corrigimos alguns erros no mapa, tá, pessoal? Top demais. Então daí, galera, essas foram todas as mudanças que teve nesse patch de hoje, tá? Nessa atualização que teve aí no GLA nesta queridíssima quarta-feira, dia 25/2/2026. Então, comentei o que vocês acharam, se foi bem-vindas as mudanças ou não, se vão fazer muita diferença para vocês, se serão de grande impacto ou não, beleza, pessoal? Agradeço do fundo do meu coração, desejo tudo de bom hoje, agora e sempre para vocês. E não esqueça de deixar o like, obrigado a todo mundo que ficou até aqui e acompanha os vídeos do canal. E para quem tá ligado aí, acompanha as lives também toda segunda, como eu havia dito, e dá uma moral lá na Curse também, tá bom? Deus abençoe sua semana, seu dia, sua noite, sua tarde, sua madrugada. Vou ficando por aqui, um grande beijo, um grande abraço e fui!